Boa noite. Boa noite, Heloísa, Joelma, Mari. Vamos entrando, Arnaldo, Mais Estética, Tati Luque. Vamos lá entrando, gente. De praxe, a gente sempre coloca uma música, né? E hoje o tema é problemas de digestão. Vocês estão ouvindo? As comidas típicas do Brasil, feijoada. Oi, Etel. Colocamos um sambinha aqui pra animar, gente. Que problema de digestão é difícil, hein? É duro de engolir. Vamos lá. Vocês gostam de samba? Então a música, gente, fala basicamente do ritual lá do brasileiro, né? Que é comer a feijoada, o torresminho, a caipirinha. E aí depois o que acontece? Acontece que dá aquela azia. E aí o que o povo faz? Vai lá tomar sal de fruta. Não é isso? Não é isso que muita gente já falou? É isso que a música fala também. Mas será que é por aí, gente? Será que a gente tem que se empanturrar, ter um problema digestivo? E será que é sal de fruta mesmo que a gente tem que usar? Ou será que muitas vezes a gente faz automedicações que até agravam o problema de saúde? Então, gente, é uma honra enorme a pessoa que eu vou chamar aqui para participar da oficina, o Dr. Nelson Del Áquila, é meu colega de turma, formado pela USP, e é mais do que um médico gastroenterologista e mais do que um amigo. É uma pessoa muito dedicada aos seus pacientes, muito dedicada aos seus amigos, à sua família. Então é uma pessoa do maior gabarito e que eu tenho a honra enorme de trazer aqui para vocês. Eu queria, antes de chamar o Dr. Nelson, mostrar uma coisinha para vocês que a gente vai abordar hoje também. Vocês estão vendo, gente, essa foto? Essa foto é o Dr. Nelson. Dr. Nelson é um ser humano como nós. E ele chegou num ponto, vocês estão vendo ele bem gordinho aí na foto? Ele chegou num ponto que ele também teve que passar por um procedimento que é a cirurgia bariátrica. Então tá aqui ele bem gordinho e ele depois da cirurgia bariátrica já estabelecendo, voltando ao seu peso normal. É lógico que a gente vai conversar muito porque engloba muitas coisas, tá bom? Mas eu queria deixar aqui a foto dele para vocês verem que ele vai ter uma história bacana para contar, porque ele é o médico e o paciente, né? Então tem as duas pontas aí para contar pra gente. Então eu vou aqui chamá-lo. Ontem a gente fez um pequeno treino, né? Porque nós não sabemos muita coisa de Instagram. Eu ainda... Nelson, você tá na live, Nelson? Se você não tá na live, eu não consigo te chamar. Vou de novo, mas eu não vi o Dr. Nelson aqui falar oi. Nelson, você tem que estar na Ideal Saúde, Nelson. Senão eu vou ter que chamar a Tati Luque para nos ajudar. Vamos ver aqui. Agora estou me complicando, vamos ver. Aqui, vamos.
Não sei o que eu fiz aqui, gente. Estou filmando a janela agora. Ah, voltei. Aí, nosso amigo Nelson. Eu tentei aqui no celular, mas não dá. Aí eu estou pondo aqui no... talvez dê para ver agora, né? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra, tá? É um prazer. Você está vendo a imagem? Isso, ajeita, ótimo. Dê para ver agora, né? Estou vendo a imagem, estou vendo bem. Mas você precisa chamar os universitários, tá? Corre para ajudar o papai e coloca o celular dele direito. Tá virado, tá. Assim agora melhorou? Pronto, melhorou? Tá. Desculpa, hein? Maravilha. Aqui durante a oficina, é assim. Certo. A gente vai fazer algumas coisas de pergunta e respostas. Algumas pessoas que estão na oficina com a gente, elas vão fazer algumas questões, mas não vai dar para responder tudo. Então, eu vou tentar organizar as perguntas, tá bom, querido? Maravilha. Vários colegas nossos entrando. Eu queria começar com o seu boa noite. Boa noite, muito obrigado por ter me convidado. É uma honra, um privilégio estar aqui falando com você. E vou tentar ser o mais conciso possível, objetivo, para poder... a gente está fazendo uma live para leigos também, né? Então, agradeço a todos que estão ouvindo. Muito agradecido. Então, eu não sei se você viu no comecinho, eu coloquei uma foto sua do antes da bariátrica e depois. Lógico que a bariátrica nós vamos abordar, vai ser um pouco mais para frente na oficina, mas eu acho muito importante as pessoas entenderem que nós médicos somos seres humanos e também caímos em algumas armadilhas da vida aí, e às vezes temos que submeter também a uma cirurgia como a cirurgia bariátrica. Então, acho que vai ser muito interessante você contar a sua experiência como médico e como paciente. Eu acho que a oficina é bem isso, né? É a gente ligar as duas pontas. Então, por isso que eu fiz questão de colocar a sua foto. Será um prazer, comentar. Nosso assunto... Será um prazer comentar. Então, a primeira coisa que a gente fala, né, gente, é o que é, então, quais são os sintomas, né, dessa dispepsia? O que é isso, né? O que é essa má digestão? Muitas vezes, as pessoas já entendem que o sintoma está relacionado à azia, ou a náuseas, ou ela come um pouquinho, ela já fica muito satisfeita, ou distensão abdominal, alguns pacientes muita flatulência, arrotos. Então, normalmente a gente tem que investigar a causa, né, Nelson, que pode estar relacionada a uma doença digestiva, uso de medicamentos, ou não, que é a dispepsia funcional, que nós vamos falar também mais para frente, né? É verdade. A dispepsia funcional, Nelson? Então, a dispepsia funcional, basicamente, é quando você faz todos os exames, endoscopia, ultrassom, exames de sangue, fezes, urina, e você não tem nada que comprove que exista uma gastrite, que exista pedra na vesícula, ou que exista uma intolerância à lactose, que possa causar os sintomas, né? Então, você acaba atribuindo como diagnóstico de exclusão, na maioria das vezes, essa dispepsia funcional, né? Então, a dispepsia funcional ela pode ser, como você bem falou pra gente, né? Você está sabendo, hein? Apesar de ser dermatologista, está sabendo bastante. Eu tenho que estudar, graças a Deus, que eu tenho uns amigos que dão umas dicas boas para mim. E um dos exemplos da dispepsia funcional é a síndrome do intestino irritável, né, Nelson? Então, existe uma diferença fundamental, é que a dispepsia sensu-lato diz respeito ao trato digestivo alto, né? Então, são sintomas mais altos. Então, você pode ter uma dor do tipo queimação na boca do estômago, a saciedade precoce, que você falou, muito bem falado, né, em relação também à distensão, né, abdominal. Então, geralmente são sintomas mais altos, né?
Agora, a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão, geralmente, né? E é aquela pessoa que fez todos os exames também e não consegue descobrir o que ela tem. Então, ela tem uma digestão, mas aí é mais baixa, né? Flatulência, ela pode ter uma intolerância a alguns tipos de carboidratos que são, vamos dizer assim, mais complexos, né? Então, a pessoa que tem assim, intestino irritável, geralmente, né, uma das teorias é que ela tem, vamos dizer assim, o eixo cérebro-intestino com um certo aumento dos mediadores, aumento dessas aferentações, né, aumento dessas sinalizações. Né? Então, ele pode ser que seja um intestino mais reativo, um intestino mais irritável, né? Então, ele tem que tomar cuidado. Aquilo que estava na música no começo, a feijoada, gente, a feijoada. Tem que evitar algumas coisas, é verdade. Então a gente pode falar assim que tem um órgão de choque. Tem gente que tem órgão de choque no estômago, tem um estresse, tem algum evento mais ansioso que demora para resolver, ela tem uma dor de estômago, fica mal de estômago. Quem tem esse intestino irritável, né, descartando, lógico, todas as alterações do trato digestivo baixo, ela pode ter no intestino delgado ou mesmo no intestino grosso alguma alteração nesse sentido, mas mais relacionado com a parte emocional, por exemplo, né? Então, geralmente tem um fundo emocional nesse intestino irritável. E a gente geralmente pede para não comer, né, os carboidratos que são mais fermentativos, né? Então tem os FODMAPs, né, Fermentable Oligo Mono e Disacárides em Polióis, né, que são alguns carboidratos que a gente tenta, que tem rafinose, né? Rafinose são carboidratos mais difíceis de serem digeridos. A gente pede para fazer uma dieta que não tenha esses carboidratos, né? Então, por exemplo, feijão, né? Couve de Bruxelas. Então, a gente pede para evitar esses carboidratos que causam mais fermentação, que causam mais gases. Pede para evitar leite, né? Pede para evitar também temperos muito condimentados, né? Então, a gente pedir para evitar o estresse também, né? Então, isso daí ajuda para essa pessoa. Porque, na verdade, gente, nós vamos fazer aqui uma degustação de algumas patologias, começando de cima para baixo. Né? Então, a gente organizou assim para vocês, gente. Refluxo. Vamos lá. O que vem a ser o refluxo? Muitas pessoas entendem o refluxo como aquela bola na garganta, aquela sensação de queimação. Mas tem outros sintomas que são muito importantes. Por exemplo, vocês sabiam que uma pessoa com tosse seca, sinusite de repetição e muitas vezes até pneumonia, né? Você tem de repetição, pode estar relacionada a refluxo? Então veja, gente, que a coisa é muito mais ampla, né? E tem ainda casos, né, doutor Nelson, que o refluxo ele é tão violento que a dor é tão forte que simula até um infarto. Exatamente. Exatamente. O refluxo gastroesofágico ou doença do refluxo gastroesofágico, basicamente é quando existe uma secreção ácida gástrica que adentra o esôfago. Mas nem sempre esse refluxo, né, essa irritação do esôfago é por conta de ácido. Pode ser também por conta de álcali, né? Pode ser por conta de uma base, né? Por exemplo, soda cáustica não é ácido, né? É um álcali e queima pra caramba. Então, na verdade, o que é álcali ali? O que é não ácido, né? Por exemplo, quando você tem um vômito por uma crise de cólica biliar, você tem um vômito com bile, né? E a bile, ela tem aquela sensação de quando vomita com bile, pode ter aquela sensação de queimação. Então, essa queimação é um refluxo. A gente não chama de alcalino, porque não é alcalino, mas ele é não ácido, não é tão ácido quanto o suco gástrico, né, que tem um pH extremamente baixo. Então, quais são os sintomas? Você pode ter a pirose, né, pyrus é fogo, né, pirose é aquela queimação atrás do osso externo, né, externo com S, né. Você pode ter globos, aquela sensação de bola parada na garganta, que você engole e parece que alguma coisa, tem alguma coisa na garganta. Na verdade, é o refluxo ácido que pode, ou não ácido, que pode machucar a garganta, o pigarro, né? A tosse seca, né? Asmatiforme, que simula uma asma, mas na verdade é mais à noite, quando você faz o decúbito, quando você deita, você pode ter microaspiração, pode ter pneumonia de repetição, pode ter sinusite de repetição, pode mimetizar um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, que você falou, né?
Então, o esôfago é em nutcracker, em quebra-nozes, né? Então, você tem um movimento peristáltico normal do esôfago, que é de cima para baixo, e quando você tem o antiperistaltismo, quando o esôfago, o ácido do estômago adentra o esôfago, existe uma contração do esôfago que é contrária à direção normal. Então, de baixo para cima contrai, de cima para baixo contrai, no meio aumenta a pressão, então a pessoa sente um aperto no peito, né? Então pode mimetizar um infarto, a pessoa pode achar que está infartando, e na verdade é um esôfago em quebra-nozes, né? Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que pode... O Nelson está colocando, gente, e é muito importante, é que muitas pessoas têm azia, e aí elas vão na farmácia, lá no balcão, e pede um salve-fruta, não sei lá eu, né? E ela está simulando, e ela está escondendo, às vezes, um problema, uma esofagite, gente, esse refluxo, cronicamente, a gente não quer assustar vocês, não, mas pode levar até o câncer, né? É verdade. Então, o importante, gente, nesses casos, é procurar um especialista, para que não só você trate a sua patologia, o seu sintoma, como faça o diagnóstico correto e a conduta correta. Porque tem um tratamento específico para o refluxo, né? E entre eles, o doutor Nelson vai falar em dicas de alimentação, mas você não pode ficar se automedicando e correndo o risco de ter um problema mais sério, né, doutor? Exatamente. Quando assim, a pessoa já tem refluxo de longa data, ela sabe que vai ter queimação, ela sabe que vai ter aquela azia, né? E pode acontecer de repente, passar essa azia, passar essa queimação, e ela achar, puxa vida, depois de tanto tempo melhorou, né? Estou bom, né? Não, faz tempo que eu não tinha essa queimação. Depois o termina, né? Então, ele de tanto ser agredido, a úmida, brilhante, né, que protege o órgão, né, o esôfago por dentro, ele vira casca grossa mesmo, ele vira assim, uma coisa diferente do que ele é. Então ele pode ter uma metaplasia, pode ser uma metaplasia intestinal, ele fica parecido com o intestino, uma metaplasia gástrica, de tanto receber ácido, aquela célula totipotente que vai criar o novo revestimento, ela fala, estou aqui no ácido, devo ser estômago. Ele vira estômago, só que é nessa condição que acaba virando um câncer, um adenocarcinoma na transição esôfago-gástrica, que é, infelizmente, a doença do nosso prefeito, né? Então, é uma doença seríssima, né? Então, a pessoa que tem essa queimação, ela tem que ir atrás, né? Não pode deixar persistir essa queimação, esse refluxo ácido. Isso daí pode levar ao câncer. Fala assim, Como? eu comi demais, ou não, eu sei que é o estresse. Então, gente, lógico, você comer alimentos inadequados, gordurosos, você acabou de se alimentar, vai deitar, lógico que você pode ter um refluxo esporádico. Agora, se você fica tendo essa azia, essa queimação de repetição, você tem que tomar providência. E tem uma coisa que é muito importante, gente. O diagnóstico, né? Muitas vezes, o médico, ele não vai tratar exame, ele vai tratar o paciente, não é isso, Nelson? É verdade. Porque assim, quando a gente pergunta, o senhor está sentindo o quê? Falou, eu tenho uma gastrite, né? O senhor já fez o exame? Falei, não fiz, né? Então, na verdade, a gastrite é um diagnóstico eminentemente endoscópico, né? Então, o médico está acostumado a ver, ele vê se tem uma hiperemia, se está vermelho, se está muito vermelho, pouco vermelho, ou se tem uma ulceração, se tem sangue, né? Então, ele fala em gastrite, ou esofagite, ou duodenite, leve, moderada, severa, né? E ver se tem as ulcerações, as erosões, né? Então, os critérios para definir esofagite grau A são erosões menores de 5 centímetros, menores que 5 milímetros, não confluentes. B são menores que 5 confluentes. Maiores que 5, assim vai, né? Então, para definir critério de Los Angeles, por exemplo.
aí tem critérios também para definir a gastrite, né? Então, a pessoa, ela muitas vezes fala, eu tenho uma gastrite, mas, na verdade, o exame, a confirmação da gastrite é no exame pelo médico, o endoscopista olhando, ou na lâmina. Você pega, faz a biópsia e fala, tem uma gastrite porque está cheio de linfócito, tem aqui alteração compatível com gastrite, se tem ou não H. pylori, que é a bactéria que geralmente habita o estômago, né? E tem que tratar. Geralmente essa bactéria pode ser assintomática, né? É transmitida geralmente pela água e pela OMS a gente pode até levar a câncer, né? Geralmente é assintomática e geralmente ela Ô, Nelson, bem... Pois não. a maioria dos Pois não. pacientes, qual é a porcentagem dos casos de gastrite que tem H. pylori positivo? Você saberia me dizer? Então, depende muito do país. Casos, porque parece que todo mundo que tem gastrite tem H. pylori. Então, depende muito do país, né? O país subdesenvolvido, do terceiro mundo, é endêmico. Desde criancinha já pega, porque é pela água que se pega. Países mais assim, de primeiro mundo, Estados Unidos, tem uma porcentagem muito baixa, né? Tá. E quando eles pegam mais velhos. Então, o risco de virar um linfoma, um câncer, existe. Um linfoma, por exemplo, Malte, por exemplo, então é menor, porque depende muito da agressão crônica, essa malignização, né? Esse linfoma, né? Agora, o que é certo é que assim, a gente consegue tratar essa bactéria e ela, se não tratar, você não consegue tratar direito uma gastrite hemorrágica ou uma úlcera. Então, você está perpetuando, né, se você deixar a bactéria lá no ambiente gástrico, uma úlcera. Então, tem que tratar, não tem jeito. Para operar também, você não pode operar, você vai fazer uma agressão, né, no estômago, então, se tiver que operar o estômago, você também tem que tratar a bactéria, tá? Então, gente, o que o Dr. Nelson está colocando é assim, de novo, a queimação, eu vou no médico, o médico vai fazer, por exemplo, uma endoscopia, vai diagnosticar uma gastrite. Essa endoscopia normalmente se pede com a biópsia, né, Nelson? Para ver o H. pylori positivo ou não. Se der H. pylori, tenho que tratar o H. pylori com antibiótico. Isso. Para geralmente... complicações. Agora, a gastrite, eu estou vendo que várias pessoas estão perguntando, Nelson, então vamos já começar esse capítulo. É um tratamento multifatorial, porque como o Dr. Nelson colocou no começo, tem muito estresse relacionado aí, né? E exatamente, hábitos alimentares e hábitos de vida incorretos. Então, se a gente abordar tudo isso, grande chance do paciente ter problemas de novo. Ou gástricos, ou outros, né? Então, tem tratamentos, Nelson, tem pessoas que estão perguntando muito, omeprazol, ele é bom para gastrite, é bom para refluxo. Eu queria que você abordasse, então, o tratamento medicamentoso e depois nós vamos falar dos cuidados básicos, que não é só para gastrite, não, é para ter saúde, tá? Certo, tá. Medicamentosos, Nelson. Tá, eu não gosto de dar remédio, tá? Eu só dou remédio em última instância, assim, em último caso. Então, a primeira coisa que eu peço é mudança de estilo de vida, tá? Eu não posso dizer que eu consiga fazer, mas atualmente está bem melhor do que antes, tá? Eu estou treinando todos os dias, estou comendo melhor, muito melhor, né? Na pandemia agora eu dei uma engordada, mas não tem jeito, né? A gente não consegue treinar adequadamente. Mas é assim, você tem que comer várias vezes por dia em pequena quantidade, tá? É o tratamento dietético, vamos dizer assim. Não pode comer grandes refeições de uma vez, senão estimula muito a produção de ácido, pode sobrar ácido para o seu esôfago, né? E se comer demais, pode dilatar muito o seu estômago também, tá? Tem que mastigar 30 vezes antes de engolir, tá? Tem que repousar o talher. Evitar de conversar, fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu sei que mulher é quase impossível de não falar durante a alimentação, né? A mulher faz multitask, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo, graças a Deus, né? Cuida da criança, fala no telefone, faz a comida e come, né? O homem, se fizer duas tartarugas, uma foge, né? Então a gente tem que fazer as coisas, faz bem feitinho, faz uma coisa de cada vez. Então, o ideal é comer, mastigar bem, não tomar líquido junto das refeições, né? Tem que ser meia hora antes ou 2 horas depois. Por quê? Senão você
dilui o ácido e você estimula seu organismo a produzir mais ácido, né? Tá? Então você tem que evitar gorduras, frituras, sucos de frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi, maracujá, né? Mas aí tem gente que pode falar, não, mas não é tão ácido, eu preciso de vitamina C, né? Tudo bem, mas se você está no limite de ter um refluxo ácido, um pouquinho mais de ácido, de abacaxi, maracujá ou limão, pode causar aquele desconforto. Então, tomar cuidado, né? Se for fazer suco de laranja, laranja-lima, né? Mesma coisa com café, chá mate, chá preto, tem metilxantina, né? Tem cafeína, estimula a secreção ácida gástrica, bebida alcoólica, evitar. Só de vez em quando uma champa, tudo bem, tá? Mas todo champa, dia pelo não amor pode. de Deus, doutor, uma champa. Gente, o Então, apelido é champa, por isso que ele está falando da champa. Mas tá bom. então o etanol é irritante da mucosa gástrica. Vou beber um pouquinho da champa. Tá bom. Então, evitar também... Gente, o que o Nelson está falando é assim, na hora da alimentação, vamos nos alimentar com calma, vamos degustar um alimento, vamos fazer um prato rico em vegetais, em salada, não colocar coisas frituras, tá? Coisas muito pesadas, indigestas, não se encharcar de beber água, sucos, muitas coisas durante a refeição, não, porque vai diluir o suco gástrico, né? Então, o que o Nelson está colocando é a base de uma alimentação saudável, que a gente deveria aprender desde pequenininho. Só que hoje em dia, como o nosso estresse está tão alto, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer chegar em casa, responder a mensagem do celular, engolir qualquer coisa e, de preferência, sem mastigar e ainda tomar bastante suco para ver se aquilo que a gente não mastigou desce rápido. Não dá, gente. Né? É muito estresse e muito pouca dedicação ao nosso autocuidado. Então, a alimentação é a base da saúde. Né? Como dizia o Exatamente. faça do seu alimento o seu medicamento. Então, por isso que é tão importante, gente, esse capítulo e esse cuidado que parece até uma coisa que a gente está chovendo no molhado, né, Nelson? Nossa, mas todo mundo sabe que tem que mastigar, todo mundo sabe que tem que se alimentar com calma, né? Mas você faz isso? Porque nós, então, muitas vezes, não fazemos na correria do dia a dia, né? A gente é verdade. Então, a gente também precisa observar esse detalhe. Esse detalhe da alimentação é fundamental, tá? Perfeito. Aí também tem a parte dos remédios, né? Evitar anti-inflamatórios. Com o advento do inibidor da bomba de prótons, né? O inibidor da bomba de prótons é o omeprazol, o Losec, o mais antigo que foi inventado, já tem muitos anos, né? Então ele acabou com a cirurgia, né? Tinha cirurgia para quem tinha úlcera, não se faz mais. A gastrectomia, a vagotomia seletiva, superseletiva, né? Então não se faz mais a cirurgia por conta da criação dessa medicação. Ela é muito potente, né? Ela inibe a produção do íon H+, né? Então tem o omeprazol, né? O omeprazol, antigamente, as mulheres reclamavam muito, que dava muita obstipação, né? Ficavam muito ressecadas. Aí misturaram o magnésio, virou Losec MUPS, depois veio o Lansoprazol, né? Depois veio Rabeprazol, veio Nexium, né, Exomeprazol magnésio, e atualmente o mais novo é o Dexlansoprazol, né? Eles têm um probleminha que eles diminuem muito a secreção ácida gástrica, então eles podem favorecer, né, eles inibem a célula parietal, que produz ácido clorídrico e fator intrínseco, e ela pode favorecer as células que produzem o muco e fazer aqueles pólipos, né? Esses pólipos raramente viram câncer, né? Mas, com o tempo, se a pessoa tiver, por exemplo, uma gastrite atrófica, que é uma condição que pode levar a uma displasia, então é melhor não tomar o IBP, não tomar os omeprazóis, né? Tá? Outro tipo de medicação, que é mais antiga, é a ranitidina, né? São os inibidores do receptor de histamina 2, conhecidos como inibidores H2, né? Então tem ranitidina, famotidina, antigamente tinha cimetidina, né? Então eles são mais potentes, né? Mas também podem ser associados, né? Existem os antiácidos também, né? Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, né? Com cimeticomalox, Blanta Plus, Cimeco Plus, tal.
Alka-Seltzer, né? Então tem várias medicações, elas simplesmente fazem a neutralização do ácido. Lembra aquela reaçãozinha do colegial, ácido forte mais base fraca, dando sal e água? Ela só faz isso, ela não diminui a secreção, mas ela neutraliza. Tá? Existem também algumas substâncias que são pró-cinéticas, né? Então, motílium, ela ajuda a esvaziar o seu estômago, para não ter o refluxo, por exemplo. E assim a gente pode falar também que existe o sucralfato, né? O sucralfato, que é o sucrafilme, ele faz uma camada, né? Aumenta a camada mucobicarbonato, que são os fatores de defesa para o seu estômago e evita que haja a úlcera, a gastrite, né? Então, basicamente, essas são. Agora, tem que fazer atividade física, de preferência, pode fazer meditação, né? Você tem que fazer diminuição do estresse, você tem que fazer e comer bem, né? Comer bem, não é comer pouco, é comer certo, né? Então, eu acho que é o principal, Eu acho multifatorial. que, assim, muitas pessoas, elas querem não mudar nada na sua qualidade de vida, porque foi a má qualidade de vida que a levou à doença, né? Mas ela não quer mudar nada e ela quer só tomar remédios. Então, eu tenho alguns pacientes, Nelson, que eles falam assim, o meu médico, né, o gastro, me receitou omeprazol e eu estou tomando. Aí eu pergunto, por quanto tempo você está tomando? Ah, estou tomando há 3 anos. E eu falo, mas direto. E quanto tempo você vai tomar? Ah, o meu médico falou o resto da vida. Então, É complicado, né? perigoso Complicado. isso, porque muitas vezes não é o médico que falou o resto da vida, foi você que entendeu que você Ela não que tem que entendeu, fazer né? nada. Quando você Tem um trabalho. você tem que diminuir o estresse, ou com uma atividade física, meditação, yoga, respiração, uma auriculoterapia. Você tem que melhorar sua alimentação. Tem até uma pergunta aqui: que alimentos que dão gastrite? Que dão gastrite. Bom, deixa eu só falar uma coisinha sobre os omeprazóis, né? Teve um trabalho que disse que dava demência, né? Foi um trabalho só e, na verdade, não tem certeza que dá demência. Tá? O que a gente sabe é que ele pode diminuir a absorção de fator intrínseco e, por tabelinha, o fator intrínseco ele faz a absorção de vitamina B12. Pode diminuir a espessura da bainha de mielina dos neurônios. Então, pode diminuir então, cognição, memória, tal, mas daí se for tomado a longo prazo. Se você realmente tiver uma anemia, ou se você tiver a diminuição da sua vitamina B12, tá? Pelo uso crônico dos inibidores da bomba próstata. Agora, existem outras doenças também que ocorrem em pessoas idosas que tomam o inibidor da bomba próstata. Então, a pneumonia de repetição pode acontecer também, já tem alguns estudos sobre isso, né? Tá? Então, não é isento de efeitos colaterais. Agora, as medicações que podem dar gastrite, na verdade, gastrite é um desbalanço, né, dos fatores de agressão, que é o ácido, né? Então, tem um aforisma, não existe úlcera sem ácido, né? Então, você tem que ter a produção, né, de ácido, você tem que ser uma pessoa estressada, você tem que ter alguma característica que te predispõe a ter a gastrite ou ter a úlcera, tá? Então, vamos dizer assim, a alimentação ela é um cofator, é uma coisa, é também um dos fatores que prejudicam para você tem predisposição, né? Então, você tem que evitar tudo que aumenta a secreção ácida gástrica. Então, alimentos gordurosos, alimentos muito concentrados, alimentos doces muito doces, chocolate, sorvetes, né, coisas industrializadas, né, que estimulam muito a produção de ácido, ou uma dieta que precisa de muita acidez para poder digerir, ou seja, carnes muito pesadas. Então, evitar álcool, né, evitar o tabagismo também, né? Então tem que evitar essas coisas que coxinha, empadinha, pizza, pode comer de vez em quando, né? Mas agora assim, não é que nem no câncer, tudo uma vez por semana, se pode comer um pouco mais, mas não sempre, né? Todo dia é sábado não dá, né? Nossa, eu tenho uma pergunta. Atuação do esporte em relação à gastrite. Então, a gastrite em si, a pessoa tem que ter uma predisposição, né, genética para ter gastrite, né? Alguém na família deve ter, né? E provavelmente ela deve ter um aumento da produção daqueles hormônios, né, do cérebro em relação ao estômago. Pode ser que ela tenha um órgão de choque no estômago. O que a gente foi pesquisar sobre isso é que se a pessoa faz uma corrida, por exemplo, se ela corre ou faz ciclismo, né,
porque são os dois esportes que existe realmente uma correlação, né? Mas é só se for maratonista, né? São exercícios acima de 2 horas, né? De duração, ou se são aquelas pessoas que fazem triatlon ou fazem Ironman, né? Então é extremamente prejudicial se for uma duração maior que 2 horas, né? Que tem nos trabalhos, tem 2 trabalhos, né? Um deles é australiano, né? Então, agora, corridas leves, assim, lógico que depende do condicionamento da pessoa, depende se ela comeu ou não antes, né? Ninguém vai comer uma alta refeição e vai correr, né? Porque você pode dar problema, né? Agora, se a pessoa está... né? Come muito e vai correr. Vai correr, aí pode ter refluxo, pode ter né, regurgitação, pode ter náusea, pode ter vômito, e se aumenta muito a frequência cardíaca, né, porque a nossa digestão demanda uma energia muito grande para fazer a digestão, né? Então, se você vai correr depois de comer, você vai roubar a energia da sua corrida. E ou você corre ou você vai fazer a digestão. Então, o organismo pode, né, jogar para fora a comida, agora não tem condições de fazer a digestão. A comida passou por onde devia ser digerida, não foi digerida, ou ela vai para baixo ou ela sobe, né? Não vai ficar ali por muito tempo porque ela não foi bem digerida. Então é um exemplo clássico de dispepsia, né, provocada por um exercício muito forte em quem comeu demais. Não... Agora, se fizer uma corrida leve, né, cadenciada, não teria problema, né? Tá? Então é mais ou menos isso. Tem pessoas comentando se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada sim, tá? Para quem tiver Instagram, né? Desse canal. E depois, logo em seguida, eu acho que amanhã ou mais tarde, ela já vai para o YouTube, tá? Opa, então, maravilha, obrigado. Todo mundo vai ter acesso, né? Porque o Dr. Nelson está dando realmente um show de aula aqui para gente. Então, muitas pessoas querem mostrar para a família, querem rever algum ponto. Então, fiquem tranquilos, gente. A gente vai continuar aqui, que tem muita coisa boa. Por exemplo, vocês já ouviram falar muito de intolerância à lactose, né? Isso é muito comum, né? Eu fiz até uma aula de nutrição e a gente foi checar, em torno de 70% a 80% das pessoas, dos adultos, têm intolerância à lactose. O que é isso, doutor Nelson? Bom, intolerância à lactose, basicamente, é o seguinte. O carboidrato, né, o hidrato de carbono que a gente utiliza para energia no corpo humano, é a glicose. Né? A glicose, C6, H12O6, né, o menor carboidrato facilmente absorvido. A gente tem os disacarídeos e a lactose, tudo que acaba em ose é açúcar. Né? Então, lactose é o açúcar do leite, frutose é o açúcar da fruta. A lactose ela não é um monossacarídeo que nem a glicose. A lactose é a galactose com a glicose. Então, são 2 açúcares, tá? Um disacarídeo. Então, para você absorver, né, o açúcar do leite e ele virar alimento, você precisa quebrar a lactose. Então, você tem que ter lactase. Tudo que acaba em ase é enzima, né? Então, se você não tiver a lactase, né, tem pessoas que nascem alactásicos, sem lactase. E, geralmente, quando a pessoa tem mais lactase na fase da vida, é enquanto latente. Né, enquanto é criancinha e mama. Então, a maior fase da vida que ela tem lactose é essa. Com a partir, ela não vai usando, né, o organismo não vai produzindo, uma vez que ela não vai precisando, se a pessoa não toma leite durante a vida, ela vai perdendo a capacidade. Então, virtualmente, quase 100% dos velhinhos, né, pessoas acima de 80 anos, vão ter diarreia ou vão ter gases se tomar leite in natura. Por quê? Porque eles não produzem mais, né? Então, não existe nenhum mamífero adulto que se alimente de leite, né? Então, o ser humano, ele se alimenta mais queijos, tal, porque a gente é diferente, mas não tem nenhum adulto mamífero que use, né, que tome o leite enquanto adulto, a não ser que não tenha outra fonte de alimentação, né? Tá? Hoje a gente tem uma pergunta aqui sobre se a intolerância à lactose, você vai quebrar o açúcar do leite. Isso é a mesma coisa que a alergia ao leite. Não, a alergia não. É da proteína do leite. É diferente, tá, gente? É diferente. A alergia é um outro capítulo, tá? Que é muito mais específico. A intolerância à lactose é uma coisa ampla, como o Dr. Nelson colocou, os idosos quase todos têm. E aí... Na verdade, viu, Regina? Na verdade, a gente não é que não faz a quebra da lactose, a gente faz no local errado.
porque ele tem que ser feita, essa quebra da lactose, em galactose mais glicose, nas partes iniciais do intestino delgado. Se você não tiver a quantidade suficiente de lactase, então vai ter o poder osmótico do açúcar do leite, ele vai puxar água e vai fazer aqueles blows, vai ficar aquela sensação de coisas, água, né? Que vai, o açúcar puxa água e você fica cheio de líquido dentro da sua barriga depois de uma refeição láctea, por exemplo, né? E quando chegar no intestino grosso... também, né? Pode ter até a diarreia explosiva, pelo amor de Deus. Então, mas a diarreia explosiva acontece quando chega no cólon, porque no cólon tem 10 elevado à 10ª potência, e lá não tem jeito, vai quebrar em CO2 e água. CO2 estufa e água sai de baixo, né? Então a pessoa pode ter uma diarreia explosiva assim. Além de CO2, né, e eventualmente alguns tipos de carboidrato pode ter também derivados do enxofre, né, aí complica, né, o enxofre tem o gás sulfídrico é cheiro de ovo podre, né, então tem esses inconvenientes também, né, tá? Aí, gente, tem que evitar leite, tá? Evita leite e suplementa seu cálcio de outras formas, tem muitas outras formas, né? Se tiver muita vontade de leite, usa o leite sem lactose. Ou toma, se tiver muito tomar leite, toma um leite sem lactose ou usa lactase, né? Então tem Lactaid, Lactozil, Lacmais, tem vários tipos aí, só que nem sempre funciona. A pessoa falou, doutor, eu estou tomando remédio, mas não adiantou nada. Pode acontecer, né? De não quebrar, né? E tem que ser junto da refeição. Não adianta tomar longe, porque aí não vai encontrar a enzima com o açúcar, não adianta nada também, né? Tá bom? Agora, gente, a gente vai falar do glúten, né? Hoje em dia, parece que todo mundo resolveu que tem problema com glúten, né? Então, a gente vê que tem exageros aí. Mas tem muitas pessoas que têm reação, têm intolerância ao glúten e não sabem. Porque o sintoma, ele vem de uma outra forma. Às vezes, a pessoa tem uma indisposição, né? Tem uma alergia na pele, né? Então, ela não consegue relacionar aquilo à alimentação, né? E os sintomas são muito variados, desde desânimo, fadiga, dor de cabeça, tem muito paciente que tem enxaqueca crônica, e aí desconforto ou dor abdominal, náuseas, prisão de ventre ou distensão, mas que aí a pessoa consegue relacionar melhor, né? Mas o que pode ser, então, Nelson, essa intolerância ao glúten que está presente no trigo, na cevada, no centeio, na aveia, o que é isso? Então, é uma doença autoimune, basicamente, induzida pelo glúten, né? Então, não é uma... A gente fala intolerância, mas na verdade é muito mais do que uma intolerância, é uma destruição, né, das microvilosidades intestinais. Então, pensa num tubo, seu tubo intestinal, né? Ele tem 3,5 a 5 metros, pode chegar a 7 metros, dependendo do tamanho do paciente. E você tem, ele foi feito, né, assim, a evolução do ser humano, dos mamíferos, né? Você pode fazer a comparação de um ruminante com um carnívoro e com um onívoro, que é o ser humano, né? O carnívoro, ele come muita proteína rica em nutrientes, né? Muita carne, então ele não precisa de um intestino muito grande. Intestino curtinho. O ruminante come proteína, come feno, come capim, isso daí é muito pobre em nutrientes, em calorias, então ele precisa de muito intestino para poder ruminar e poder absorver o máximo possível. O intestino dele é longo. Nós somos onívoros, então nós já não temos o apêndice, que foi um intestino, um estômago que evoluiu, o apêndice secal, né? Perdemos também outras, por exemplo, divertículo de Meckel também não é mais utilizado para nada, a não ser para diverticulite, né? Então, a gente é um intermediário. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso intestino, se você esticá-lo, é do tamanho de uma quadra de tênis, é grande, né? Agora, por que isso? Você tem a vilosidade, que são as digitações por dentro do seu tubo oco, do seu intestino, então aumenta a área de superfície de absorção, e nessas digitações tem outras microdigitações, para aumentar mais ainda. Então é um aparelho super, vamos dizer assim, elaborado, para você absorver o máximo que der da comida que você come. Se você come trigo, cevada, centeio, aveia e malte, o que acontece? Você destrói essa borda de escova, destrói essas microvilosidades e você amputa a área de superfície de absorção, né?
Então, quando você faz, por exemplo, uma endoscopia digestiva alta com biópsia da segunda porção do adenal e olha no microscópio, você vai ver que a relação vilo-cripta, né? O vilo é aquele espaço entre as duas digitações, né? Desculpa, a cripta é o espaço entre elas, e o vilo é o tamanho daquela digitação. Então, ela está amputada, geralmente é 5:1, né? Então, você tem aqui a cripta e aqui o vilo. Então, ela amputa, então diminui a área de superfície de absorção. Então, você pode ver no exame que você tem uma doença de malabsorção, em última análise. Então, uma inflamação crônica. Então, você tem que parar de comer glúten, não tem jeito. Ah, vou comer um pouquinho. Às vezes é pior comer um pouquinho do que... Fala. Tem uma pergunta Desculpa. aqui. Vale a Fala. pena evitar glúten, mesmo para paciente que não tem doença celíaca? Então, nós sabemos que antigamente não se pesquisava doença celíaca, né? Então não se fazia diagnóstico, né? Não se faz exame, não se sabe que tem. Hoje em dia a gente sabe que os que são diagnosticados são a pontinha do iceberg, né? Mas não é um iceberg de gelo, que é 80% e 20%. Tem 5% diagnosticados e 95% não diagnosticados, né? Então, na verdade, existe intolerância ao glúten com exame positivo. Qual seria o exame de eleição? Seria a biópsia e os critérios de Marsh. Então você olha no microscópio, você vê que tem amputação, relação vilocripta 1:1 ou 2:1, e não 5:1, 4:1, né? Você vê os linfócitos, né? Intraepiteliais em número de 50, 100 por campo, quer dizer, está bem inflamado, né? E você pode fazer os testes sorológicos, né? Que é a antitransglutaminase, IgA, né? Você pode fazer também antigliadina. Também não fecha o diagnóstico, mas te dá uma boa ideia. Agora, o exame que te diz se você tem ou não é um exame genético, né? O HLA, DQ2, DQ8, você faz, então, mas pode ser que você não tenha sintomatologia. Tem muitas pessoas que são assintomáticas, mas têm o gene, né? E podem desenvolver numa certa altura da vida. Nessas pessoas, né, que têm o exame positivo, é fácil de você dizer que ela tem doença celíaca, né? Agora, tem muitas pessoas que têm intolerância ao glúten, mas os exames são todos negativos. E ela melhora quando suspende o glúten, né? Então, essas são realmente as pessoas alérgicas ao glúten. Existe essa possibilidade de doença alérgica, de alergia ao glúten não celíaco, entendeu? Então, não é tão simples assim, né? Ah, eu sou celíaco ou não sou celíaco? Mas se não vê nada positivo dos exames, nem da biópsia, nem dos anticorpos e nem do HLA, do teste genético, você mesmo pode ter alguma alergia ao glúten. Tanto é que você tira o glúten e melhora, né? Então, não é tão simples assim, né? Então, muitas vezes, Nelson, a pessoa ela tem que fazer, mesmo com os exames não dando positivo, fazer uma restrição para ver se há melhora clínica, né? Então, tem testes hoje em dia, né, genéticos, né? Tem testes que você faz, estuda a microbiota, né? Então você vê um teste genético nutricional, você pode ver o que não só para glúten, mas para vários tipos de alimentos, né? Então você faz um teste genético nutricional e vê o que mais, não é lógico que não é 100%, mas você pode ter uma ideia melhor, né? Se vier tudo negativo, né? Fez tudo o que era possível, não veio nada, você pode tentar fazer o teste nutrigenético, né? E ver se você tem alguma luz no final do túnel, né? A gente está ainda caminhando, né? Assim, engatinhando ainda nessas coisas, né? Ô, Nelson, estão fazendo muitas perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir responder tudo. Mas, assim, em uma pergunta, se você conseguir responder de uma forma bem sucinta, porque estão perguntando, muitas pessoas diferentes estão perguntando o que é a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença ubíqua. Ubíqua quer dizer que ela pode acometer da boca ao ânus, né? Então, ela é uma doença que, frequentemente, é de espessura total do intestino, ou do esôfago, ela foi descrita inicialmente no ilho terminal, né? Então ficou-se conhecida como ileite terminal de Crohn. Só que o termo ileite terminal associava-se a uma doença terminal, então acabou-se excluindo dizendo ileite terminal de Crohn.
E mesmo porque onde foi descoberto foi no ilho, né? Mas a gente sabe que tem várias vertentes. Tem a vertente que é transmural, porque ela faz espessura total, né? Ela faz a inflamação em toda a espessura. E pode ter fístula enteroenteral, enterovesical, pode ter fístula perianal, né? E pode ter a forma constritora, pode ter a forma que fecha, né? Porque ela consiste de uma inflamação em toda a espessura. E se for concêntrica, fechou, né? Quanto mais você operar, pior fica, porque cicatriza fechando. Então, tem as estricturectomias, a gente corta num sentido e fecha no outro, para aumentar a luz, né? E tem várias classificações, né? É uma doença que dá muito sangramento, pode dar muito sangramento, pode dar uveíte, pode dar dor articular, pode dar queda de cabelo, pode dar sacroileite. É realmente uma doença que pode dar muito problema. Existem muitas medicações, desde a sulfasalazina, depois mesalazina, depois então os corticoides. Não pode dar muito corticoide. A gente dá corticoide na crise e depois retira. Depois tem os imunológicos, né? Então tem a adalimumab, tem várias medicações, tem medicações mais novas para tentar diminuir, porque é uma doença autoimune. Você destrói o seu próprio organismo. Então você tem que diminuir a sua reação inflamatória, para poder não ficar tão inflamado, ter tanto sangramento, tanto muco, pus, né? Então, uma das características são os granulomas da doença de Crohn, uma doença realmente para a vida toda, A né? gente daria uma live só disso, né? Então, a gente só vai dar só de doença de Crohn, né? Agora, a gente... Eu só falar uma coisinha, só falar uma... Ah, tá. Eu só falar uma coisinha. Eu também sou médico perito judicial, né? E a minha tese de conclusão do curso lá da pós-graduação de Medicina Legal e Perícias Médicas lá da Faculdade de Medicina da USP foi em doença laboral, né? Em afastamento por conta de doença de Crohn, né? Então, tive que me aprofundar e tem várias escalas, várias classificações, realmente é muito interessante, viu? A gente vai fazer uma live só disso, viu? Porque estão perguntando muito. Mas eu queria fazer, gente, finalizar com a cirurgia bariátrica, tá? Que é uma das especialidades também do Dr. Nelson. Então, a cirurgia bariátrica é o quê? É uma cirurgia mutilante, tá? Mas muito necessária em casos que a pessoa tem risco de vida. Então, é como o Dr. Nelson coloca, não é uma cirurgia para o próximo verão, para você poder usar seu fio dental, né? É uma cirurgia onde você tem que avaliar onde o risco vai ser muito menor do que o seu benefício, que o benefício vai ser preservar a sua saúde. Só que essa cirurgia, ela inclui uma série de preparos pré, tem a cirurgia em si e pós. Então, doutor Nelson, nós temos menos de 5 minutos para o senhor abordar isso com a gente. Tá bom. Então, a cirurgia bariátrica... Outra live, a gente faz, tá bom, obrigado. Então, a cirurgia bariátrica evoluiu muito, tá? Antigamente se fazia meso, tinha vários outros tipos de Whitgrove, tinha várias cirurgias que eram realizadas. Depois veio capela, hoje em dia está fazendo sleeve. Sleeve basicamente é cortar o estômago e deixar ele fininho, como se fosse uma salsicha. É uma cirurgia eminentemente restritiva e a pessoa come menos, né? Então, se ela está acostumada a comer grandes volumes, né, ela dá muito certa para homens comedores de volume. O cara que não come o dia inteiro nada, chega à noite, come 3 pratos, né? Então, esse paciente, ele se beneficia muito da cirurgia. Mulheres beliscadoras, né, que gostam, falam que não comem muito, mas ficam o dia inteiro chocolatinho, um docinho, não sei o quê, elas não se beneficiam tanto dessa cirurgia, porque o volume é pequeno que elas comem, mas elas comem o dia inteiro. Então, essa cirurgia não é boa para elas. Outro tipo de cirurgia é o bypass. O bypass é uma câmara gástrica de 50 ml e faz uma costura, tá? Mais ou menos 1 metro do ângulo de trás. O ângulo de trás é o início do intestino delgado e faz essa costura lá em cima. Então, uma cirurgia que tem 2 componentes, o componente restritivo e o componente desabsortivo. Então, ele emagrece geralmente um pouco mais, né? E a pessoa tem a vantagem de, se ela comer muito, ela não consegue dilatar tanto, porque tem 50 ml. A cirurgia de gastroplastia vertical, água mole e pedra dura, né? Vai começar a aumentar o estômago. Se ela não mudar a cabeça, não fizer exercício físico, engorda. Oi, fala. Nelson, a gente acho que não quer saber os tipos de cirurgia, porque isso cabe ao médico e ao paciente. Mas o que eu quero saber, talvez as pessoas queiram saber aí, o que o doutor Nelson, como paciente, conta a sua experiência de você ter passado por uma
bariátrica? Então, eu sempre fiz muito exercício, né? Eu sempre gostei de treinar, fazia atividade física todo dia, mas infelizmente, hoje em dia, a gente tem comida muito processada, a caloria é muito fácil de ser adquirida e a gente não consegue, mesmo treinando, a gente tem que treinar. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos faz 1 hora de corrida por dia, né? Ela perde, para perder 1 quilo, precisa correr 14 horas, né? 10 a 14 horas para perder 1 quilo, se ela não aumentar nem diminuir a ingesta. É muito difícil perder só pela... Então tem um trinômio, é a ingesta, o sono é muito importante, pacientes que trabalham em turnos, né? Ficam acordados de noite e dormem de dia, eles engordam, né? Porque inverte o ritmo circadiano. Então tem que fazer uma boa alimentação, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física. E mesmo assim é difícil, porque tem muita oferta. Então a gente opera esses pacientes, geralmente é 18 a 65 anos pela Anvisa. Os pacientes têm que ter IMC de 35 com comorbidade, peso sobre a altura ao quadrado, né? Ou IMC de 40 para cima, sem nenhuma comorbidade. Quer dizer o quê? Ela está morrendo de tão gorda, ela está perdendo anos de vida. Ela tem que operar, né? Se ela não operar, ela vai morrer a um curto prazo, ou médio prazo, ou vai ter um infarto, ou ela tem apneia do sono, ela pode ter uma déficit de memória, porque não descansa, ela não tem o sono profundo, né? Acorda toda dolorida, né? Pode ter problema articular, né? E pode ter vários outros problemas, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, aumento do colesterol, dos triglicérides. E com a diabetes vem elencado impotência, né? Amputações, insuficiência renal, hemodiálise, aí vai, né? Então, é complicado. A diabetes, a obesidade é uma doença extremamente difícil de controlar. A melhor arma que a gente tem atualmente é a cirurgia bariátrica, né, para fazer isso. Mas em casos indicados, né, bem indicados, não é para qualquer um. Vocês viram que esse nosso querido aí é um conhecimento muito grande. Que isso? Tem muitos temas para a gente abordar. A gente está aqui finalizando, a gente tem poucos minutos para se despedir, mas está todo mundo pedindo uma outra live com o Dr. Nelson. Porque realmente, Obrigado. Nelson, essa questão da alimentação saudável, da manutenção do peso, de você entender que isso é a base da saúde, é um tema fundamental para os dias de hoje, né? Então, tem muita gente perguntando quando é a próxima live. Eu deixo aqui Obrigado. Posição. Na raça, porque eu também não tinha Instagram. Aí eu entrei no Instagram, né, e achei que nessa época da pandemia, as pessoas em casa precisavam de conteúdo. E graças a Deus, né, a gente está tendo pessoas que estão disponibilizando o tempo delas, como o Nelson, né? Não é só chegar aqui de 1 hora, você tem que preparar essa oficina, né? Mas a gente faz isso com coração, né? E a gente está muito feliz aí que consegue esclarecer um pouco, né? Então, eu trouxe até aqui um livro. Eu gosto sempre de ler e mostrar para vocês. Lugar de médico é na cozinha. Na cozinha, Quer dizer que a gente precisa prestar atenção no que come. Precisa prestar atenção no ser, para ter saúde. Tá? Eu acho que essa é a minha dica da oficina de hoje. Queria lembrar vocês que sábado a gente tem a oficina às 5 da tarde sobre doenças de unha com expert, tá? Não percam, vai ter muita coisa boa. Considerações finais, Nelson, em 1 minuto. Então, eu estou muito feliz, muito contente de poder estar aqui com vocês hoje. Tentei falar assim de uma forma não muito médica, mas é difícil, a gente está acostumado a falar o mediquês, né? Então tentei falar o mínimo possível no coração. Tentei falar assim do jeito mais fácil que eu consegui. Muito obrigado por tudo, é uma honra, é um privilégio estar aqui, tá bom? Precisando, a gente faz outras, a gente fala mais especificamente sobre algum tema, né? Tá bom? Muito obrigado. Muito agradecido. É uma honra muito grande. Coloca aqui seu telefone, Nelson. Karen, coloca o telefone do consultório, por favor, aí pra gente. Karen. Colocou? A Karen põe para mim, né? De novo, Karen. Porque as pessoas querem passar com o Dr. Nelson. A gente tem 1 minuto e 30. Então, eu estou vendo aqui está dizendo assim, minha nutricionista me indicou
pão sem glúten, para eu conseguir emagrecer e conseguir absorver os nutrientes. É verdade que o glúten não é muito indicado para pessoas normais? Olha, na verdade, assim, não tem assim uma receita de bolo, né, para tudo. O glúten, se você vir que não está fazendo bem para você o glúten, né? Porque o glúten tem em quase tudo. Se você fazer uma dieta restritiva de glúten, vai ter muito pouca coisa que você vai poder comer, né? Então, às vezes não é o glúten, às vezes alguma coisa junto daquele, alguma fermentação, algum tipo de ingrediente, né? Então, o glúten, para quem realmente é celíaco, é complicado de fazer restrição, porque sempre tem contaminação cruzada, então talvez você seja alérgica a glúten, mas para ter certeza é melhor. 30 segundos. Tá bom, então muito obrigado, muito agradecido, tá? Gente, o Dr. Nelson vai estar. Aí ele tem Instagram, vocês podem encaminhar as perguntas para ele. E ele é um querido, a gente pode marcar outra live, sim, tá? Ele é um amigo do coração e um posto de conhecimento, um médico da maior competência. Muito obrigada muito obrigado por esse show de aula, tá? Que isso, que beijo enorme. Beijo. Muito obrigada. Beijão. Até logo. Boa Obrigado. noite, gente. Até logo. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.